Fala, campistas! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam cada vez melhor. Estamos aqui hoje para mais uma gravação de podcast, junto com meu amigo Anderson Bittencourt, vulgo tio Anderson, para receber um convidado muito especial, não é não, tio? Com certeza. Eu só não consigo falar o nome dele. Não, mas ele já ele vai dar o tutorial. A dica. Fica a dica, não, sabe? Gente, eu também não consigo, na verdade, então Aí, tá de boa, tá relaxa. Tô tentando aqui ver se eu memorizo assim certinho para não falar Fabrício. É isso aí. Não vai falar isso. Então vai, quem Então que é? tá bom, peraí. Mas antes disso, a gente tem aquela vinheta famosa. Solta aí, menino. Vamos apresentar o homem então? Vamos lá. Peraí que o currículo é tão comprido que eu quase tive que desenrolar aqui o pergaminho. Vamos lá. Ele é doutor em teologia pela PUC do Paraná, professor universitário do curso de teologia, é membro da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, Teologia e Narratologia. Olha só. É um dos editores-chefes da revista Estudo Bíblico e membro do grupo de tradutores bíblicos da editora Paulinas. Assessora cursos de formação para leigos, diáconos, sacerdotes do Brasil, da América Latina e do Caribe. Mas o principal sabe o que é? Ele é campista de corpo, alma e coração. O nome dele é Fabrício Catenacci. É isso aí? Não acertei? Fabrício. Certinho, Aí, rapaz. Aí, ó. Fabrício Catenacci. Perfeito. Nome ucraniano, assim, né? Descendente do quê, Fabrício? Ma che io sono pronipote italiani, tá vendo aí? Você fala meu nome, escorre um pouco de polenta embaixo, né? Com molho de coisa frango, linda, aquele coisa frangão linda. assim na panela, gostoso. Que prazer, cara. Prazer ter você aqui para fazer esse bate-papo essa noite, que vai ser bem legal. É isso aí. Para nós é uma imensa honra, Fabrício, ter você aqui hoje. E vamos lá, né? Vamos lá. Bora, gente, depois de falar o currículo, é igual o Paulo. Paulo nas cartas fala o currículo dele e depois diz: tudo isso eu trato como... As Bíblias falam esterco e tal, mas é cocô, na verdade, né? Sim. Tudo é cocô diante da graça daquele que nos escolheu. Aí, ó, Então aí poxa, tá a beleza da vida, gente. Você Ser de prepare o Deus, seu que é o mais coração aí, meus importante. amigos, que nós vamos aprender muito hoje. Não é não, João? Sim, e conhecê-lo. Umas besteiras, Né? espero. Conhecê-lo é importante. Fabrício, conta para nós. Como é que começou essa caminhada dentro da igreja? Você já nasceu na igreja, assim? Como é que foi o negócio? Pequenininho, como é que foi? Vamos fazer aquele negócio igual faz no Globo Repórter. Isso. De onde vem, o que come, Isso. de onde surgiu. Não vou falar como se reproduz, tá? Porque acho que isso, os livros de biologia já ensinam. Tranquilo. Mas é uma curiosidade. Tem muita gente que quer saber, né? Não vou falar. Como que o Fabrício começou essa história de igreja. Cara, geralmente a gente idealiza um pouco as coisas, né? Eu sim, comecei a dar palestra cedo e tal, porque aqui em Londrina tinham muitos grupos de jovens. Daí é muito comum depois da palestra, assim, aquela senhora chegar e falar: tão novinho já na igreja, né? Menino. Mal ela sabe que eu fazia por trás, que eu tinha feito passado na vida, né? Na verdade, eu venho de um complexo familiar extremamente delicado, assim, e de muita vontade de viver, mas de dor na família. Então, sempre tive muito problema com o pai, problemas gigantes, assim. Um dia, vocês foram no acampamento que eu tiver, a gente fala um pouco dessa história, que essa tá ali no coração e é da vida, né? E eu lembro que com 9 anos, eu ia para a esquina de casa e eu falava: Deus, eu quero força. Eu era coroinha, né? Cresci assim no mundo católico, mas não tive formação religiosa e tal. E falava com Deus. Eu falava: Deus, eu quero força porque eu quero morrer, porque eu não aguento mais. A minha vida só vai mudar quando meu pai morreu. Quando eu morrer, então eu não aguento mais, eu quero morrer. E eu pedia força para me jogar embaixo de um carro. Ainda bem que Deus não dava essa força, né? Daí foi no dia 6 de fevereiro de 1996, quando pela primeira vez na vida eu fui em um grupo de adolescentes, numa paróquia aqui chamada Dom Bosco. E eu lembro até hoje assim, que não teve uma coisa assim muito, tipo... Não foi super espiritualidade, moleque, né? De 9 anos vai ter assim, a revelação espiritual e tal, tem nada. Mas eu lembro que no final do... Dia de grupo normal, ou foi encontro? Grupo normal, Grupo normal. tranquilo. Grupo sábado à tarde, às 4h30, grupo auge chamado. Uhum. Daí um moleque me pegou e jogou pra cima, um moleque, né? mais velho e tal, jogou pra cima e falou: você é bem-vindo aqui. Daí uma outra menininha chegou, deu um beijo na bochecha, falou: a gente ama você. E isso foi uma coisa nova na minha vida, assim, né? E eu me senti bem, me senti acolhido, me senti amado. Naquele dia, eu lembro até hoje, que falaram de Mateus 5, do sal da terra e da luz do mundo. Eu fazia ideia do que era Boa isso, memória, né? hein?
Isso ficou enraizado no coração. Agora pergunta para eu lembrar da vida, né? Ver se eu lembro das datas das coisas. Lembro dessa que foi importante. Não lembro de nada nessa vida. E daí nesse dia eu lembro que eu falei para Deus que eu queria ser sal da terra e luz do mundo. Não entendia nada do que isso significava, mas aí as coisas começaram a acontecer, né? Daí foi em 98 que eu, nossa, tô aqui revelando idade, revelando datas, né? Parabéns, sabe? Não tem problema não. Em 98 eu fiz o acampamento, que foi... Eu entrei no grupo de adolescentes, daí começou os retiros, eu era muito tímido, mas daí alguém teve uma revelação que eu tinha que dar palestra. Eu falei, vamos então. Se alguém falou, tá falado. Falei assim, morrendo de medo, que eu queria ficar na intercessão. Que era um negócio que era para ficar trancado numa sala, não falar com ninguém, né? Ver. Porque eu não dava oi para ninguém, eu era muito tímido. Mas daí pela revelação lá da pessoa eu fui. Isso foi bem legal. E daí em 98 eu fiz o acampamento, que foi onde pela primeira vez, lembro até hoje, a gente estava numa van na volta, tinha um amigo que faleceu, inclusive num acidente de carro, o Pita. Ele falou, olha, foi tão bom o negócio, por que a gente não fala para os nossos pais que a gente ama eles? Era a dificuldade do adolescente, né? Chegar e falar que ama, assim, tal. Não cresci com essa cultura. Um hábito, né? E aí o acampamento foi incrível, mexeu assim na raiz da minha vida, me virou do avesso. E quando eu cheguei, eu comecei o grupo tinha sido muito bom, mas depois do acampamento foi a parte prática, quando eu comecei a falar, não, agora eu preciso mudar a minha vida. Não mudou tão rápido, continuou não mudando um monte de coisa, mas ali eu comecei um processo poderoso, assim, de entender que falar de Deus era fácil, ir para os eventos era delicioso, mas daí tinha que chegar na vida, né? Porque senão não mudava porcaria nenhuma. Daí foi aí que eu comecei a me mexer. Então foi assim que eu entrei na igreja. Não foi pelo viés da beleza, não foi pelo viés do amor, foi de muita dor, mas também de muito encantamento, com amor livre. Não entrei por uma grande revelação, não entrei por muita espiritualidade, entrei porque encontrei pessoas que eram para mim sinal de Jesus. Eu vi alguém me abraçando e eu entendia que esse amor de graça, isso é bom. Hoje eu entendo que ali elas eram a melhor imagem de Deus que eu podia ter, quando alguém me ama sem que eu mereça. Então, lá em 1998, a gente pode considerar como o grande marco da tua conversão, caminhada de conversão, vamos dizer assim. Cara, sem dúvida. Ali foi o momento. Ali também foi um momento de amor gratuito, né? Porque a tribo é isso. A tribo é um coração que pulsa. Quando a gente dá formação para líderes de tribo, a gente faz todo um processo para não julgar, para acolher, para que outros se mostrem nu, metaforicamente, e a gente possa acolher as imperfeições, as vergonhas. E eu lembro até hoje que o meu líder, ele não me deixava falar direito, porque ele queria que eu falasse por último nas dinâmicas. Ele sempre deixava eu falar por último, porque ele farejava que eu tinha história, né? O João. Nunca mais falei com ele, mas mexeu na minha vida. Aí, João. E aí, João? E o João e a Raquela. Se a Raquela tiver de Maringá, se estiver ouvindo, marcou a minha história. Tá aqui, tá no coração, tá na vida. E aí eu lembro que depois que eu falei dos problemas de casa, falei da dificuldade com o pai, falei da miséria que a gente vivia, né? Ele me fez deitar, fechar o olho e as pessoas tocaram o meu braço. E eu era muito arredio, assim, não deixava muito toque, né? Então, ali foi essa outra experiência de me sentir amado de verdade. Mas daí aquele abraço da humanidade, né? Falou, olha, eu entendo quem você é, você precisa de força, recebe aqui a força, agora vai mudar a tua vida, meu filho. E daí foi um pouco disso que eu experimentei. Foi um marco, dividiu a minha história e me fez ir para a prática, para mudar. E aí depois tem uma outra história nesse contexto todo, né? Para quem não sabe, está assistindo aí, o Fabrício tem muita participação no início desse grupo de acampamentos aqui, né, Fabrício? Pela sua história com o Padre Limeira. Foi, porque o Limeira, eu era muito pobre, mas daí eu consegui uma bolsa para estudar no Marista, no ensino médio, e o Limeira era capelão do Marista, né? Daí, vez ou outra, eu puxava ele para conversar, eu queria confessar, ele falava, não vou confessar agora não, vamos conversar primeiro. A gente conversava e a gente fazia um trabalho pastoral bem legal ali juntos. E o Marista tinha um acampamento. Então, quando eu comecei a trabalhar bastante na paróquia com o Limeira, a gente falou, poxa, tinha ali já um grupo de jovens, tinha um trabalho de jovens, mas a gente queria fazer a comunidade ficar mais viva, os movimentos ficarem mais vivos, ter gente mais animada para se integrar depois na vida da paróquia, né?
daí a gente fez o primeiro acampamento que tinha como tema comunidade e lugar do coração. Porque o objetivo era a gente ter essa primeira experiência de viver comunidade de verdade. Certo. E foi um negócio meio assim... a gente tinha que formar as pessoas que alguns eram líderes e tinham feito muito pouca coisa de acampamento. Sim. Não dava tempo de todo mundo fazer acampamento, né? A gente levou alguns... Alguns foi lá para Prudente, alguns foram para Prudente. Isso, tá? A gente fez uma caravana, fomos para lá, fizemos ali meio picado, mas ninguém tinha grande experiência de organizar acampamento, né? Certo. Daí tinha eu e a Mariana, que era uma menina da música que tinha bastante experiência. A gente começou a formar o pessoal, a fazer eles passarem pelas provas, fazer círculos ali de partilha. Sim. E aí foi a coisa mais genial do mundo, porque assim, a gente foi formando um grupo que partilhava a vida, contava... Ixi, eu ia na casa da Inajá, a gente chorava as pitangas. Eu vou nem falar do Roberto aqui, porque senão mexe com a minha vida. E aí a gente começou a ter intimidade, a virar comunidade mesmo, né? Depois a gente brigou também. Uma boa comunidade. Comunidade é assim, né? Uma boa comunidade. Mas aquele grupo ali tinha, nesse início, assim, uma intenção extremamente reta e um desejo verdadeiro de ser amigo. E aí foi onde o acampamento começou a crescer, né? Aí tomou uma proporção grande, né? Depois deu uma estacionadinha. Foi. E aí agora a gente, de 3, 4 anos para cá, retomou com uma força muito forte, olha que pleonasmo meu, bem legal. né? Mas que funciona, né? Então hoje a gente tem essa missão como estilo de vida, como diz o tio Gé. A gente ouve, viu? Chega, reverbera. Quando reverbera coisa boa, é sinal que tá bom. E a gente tem feito muito, né? E colhido bastante frutos, né, tio Anderson? Com certeza. É um desafio que você foi o precursor, né? Onde iniciou, né? Junto com o Limeira. Trouxe muitas conversões de vida, muitas coisas, né, aconteceram na caminhada do acampamento. Eu posso dizer que eu conheço o acampamento desde 2010, fui fazer meu acampamento em 2013 e aí depois parou, né? Parou. Eu não trabalho mais. Não, mas parou o acampamento, né? Por uma situação na igreja. Então, nós ficamos uma lacuna de 2014 até 2018. Bom. Somente com os acampamentos de catequese. Mas também foi uma vivência muito importante. Muito intensa. E em 2018, 2019 a gente retornou de novo. Isso. Né? E 2020 a pandemia, né, nos fez reaprender novamente, né, como evangelizar. E aí tem algumas pessoas, eu até agradeço você, que você teve a oportunidade de participar de nosso encontrão virtual. Cara, foi lá onde começou foi muito legal. A caminhada digital, né, diríamos assim, porque para o acampamento, para nós, era presença, era toque físico, é estar junto. É isso, né? Quando falaram para mim a ideia de fazer até algo digital... demais, aliás, né? Quando falaram para mim que a ideia ia ser digital, a gente ia fazer algo digital, eu falei, tô fora. Isso para mim não dá para entrar na minha ideia, né? Aí algumas pessoas aí tomaram a frente, a coisa foi, e a gente pode até dizer, hoje esse acampamento, ele anda, existe, está aqui, a gente está com plena comunhão, e Deus tem muito para trabalhar na nossa vida, porque também, né, evoluímos para essa parte. Essa é a coisa mais maravilhosa que eu acho que a gente tem de riqueza na igreja, em sentido de método de evangelização. Eu lembro quando a gente fez o acampamento, conversei muito, né? Conversei com o Astromar, fui no acampamento ali, já tinha bastante experiência, mas fui lá para anotar tudo, conversar, pensar. Mas quando a gente sentou com o Limeira para pensar as coisas, o nosso foco era entender o que a gente tinha que fazer de novo, porque existia um público novo, o mundo tinha mudado de quando o acampamento foi pensado da primeira vez. Pegamos lá os manuais, lá publicados pela editora Pelicano, aqueles primeiros ali, né? Conversei com a tia Lolita. Já tinha ido para Franca evangelizar antes e já tinha compartilhado algumas coisas, né? Mas daí a gente sempre tem a chance de fazer a coisa nova, de não ficar engessado. Entendendo muito bem o coração, a estrutura, o objetivo, a gente tem essa flexibilidade de mudar aquilo que pode ser mudado, claro, né? Para não descaracterizar o evento. E aí eu penso, por exemplo, em Paulo. Paulo era um cara genial, né? Que era fora do tempo, que enxergava aquilo que os próprios apóstolos não conseguiam enxergar. Quem conviveu com Jesus, né? Pois é, ele tinha que falar, olha, eu vi o Senhor no caminho de Damasco, porque senão as pessoas descaracterizavam ele, né? Falavam, você não foi nem apóstolo?
porque ele pregava um amor livre, pregava que os gentios tinham que estar ali também na caminhada de fé. Agora, quando ele vai evangelizar na Europa, na província romana da Macedônia, ele fica morrendo de medo também. Deus tem que aparecer para ele em sonho, botar um macedônico falando, vai, fale, não te cales e tal. Quando ele evangeliza em Atenas, ele vai com uma bagagem gigantesca da filosofia que ele tinha estudado, a retórica dos cínicos, dos estoicos, né? E não dá certo, cara. É o negócio mais furado que tem, frustrado, assim. É a única cidade que Paulo vai embora sem ninguém expulsar ele, né? Porque ele tá, coitado. Ninguém dá moral. Volta o cão arrependido, né? Coloca o rabo embaixo da perna e sai fora do negócio que não rolou, né? Lucas dá uma protegida. Falou, até quiseram ouvir ele, uma família quis ouvir ele mais uma vez, mas não deu certo. E aí Paulo encontra Priscila e Áquila, que eram os caras, né? Os caras. Priscila era mais importante, porque na Bíblia a ordem dos nomes tem importância. E eles estavam vindo de Roma. Roma era megalópole, né? 1 milhão, talvez 1 milhão e 500 mil habitantes. Então eles sabiam como evangelizar em um lugar novo e ali tem que ensinar Paulo. Paulo sabia evangelizar nos lugares que tinham muitos judeus, mas também não sabia evangelizar direito no mundo grego, né? E aí Paulo tem que reaprender. E eu acho isso lindo no acampamento, essa chance que a gente tem de pensar o novo, de projetar o futuro e de entender que esse mundo nosso mudou e mudou demais da conta, demais. Não dá para usar fórmulas do passado, as pessoas já não têm mais o mesmo tempo, já não têm mais a mesma atenção. Uma palestra de 45 minutos tem que ser extremamente dinâmica para as pessoas ficarem atentas. E isso é genial, que a gente repense, planeje e sempre busque o novo, porque Deus faz novas todas as coisas, né? Aí, ó. Menos as rugas que a gente vai construindo com o tempo. E a falta de cabelo, e aí é gatilho, é trauma, não posso nem falar essas coisas. O pessoal que tá aí nos bastidores aí que tá sofrendo também, né? Mas não posso dizer quem é para não causar entrever depois, né? Você fala até que é bullying. Não. Bullying. Eu posso falar. Você pode, você tem liberdade para isso. Né? Então, mas eu não vou cair nessa pilha, não. Não recaia nisso aí, não. Não vou. Fabrício, falando sobre a sua história, então você contextualizou bastante aí sobre a sua ligação com o acampamento, que não tem como, acho que assim como a minha vida, do Anderson também, eu não consigo traçar um paralelo da minha vida sem citar o acampamento, que eu realmente na minha vida posso dizer que é um grande divisor de águas entre o Vinícius Salai de antes do acampamento e o pós-acampamento, né? Tanto é que a gente brinca um mosquitinho que pica e aí ele, depois que pica, dificilmente você consegue se curar dessa síndrome do acampamento, né? Se é que aí a gente pode citar como isso. A gente está vivendo uma época de pandemia. Não é, gente, mas assim, uma pandemia boa. Você chega em casa, nessas épocas de dengue aqui em Londrina, né? Você passa um repelente, daí sobe o cheiro do que você começa a cantar. Peguei as coisas. Que é cheiro de acampamento, né? Exatamente. Tem um negócio assim, isso aí. Mas a gente gostaria de entender de você o seguinte também. Em que época da sua vida te chamou a atenção? A gente até estava conversando um pouco disso aqui antes de começar. Mas em que época da sua vida te chamou a atenção a parte da teologia? Onde você resolveu falar, eu quero isso para minha vida. Salai, eu sempre gostei muito de estudar no meu tempo, assim, né? Eu era o estudante que gostava de estudar em casa e chegava na aula e para ficar meio... crianças, não façam isso, você fica meio vagabundo na sala. Mas sempre gostei muito de estudar, tirava notas boas. Era um mundo que eu me sentia confortável, certo, porque eu era muito tímido, então tinha dificuldade, socializava, mas com muito receio, assim, né? Sempre tive muitos amigos, mas com cuidado. Daí, quando eu entrei na igreja, eu comecei a ter muitas dúvidas sobre muita coisa. A Bíblia sempre foi um negócio que me encantou demais, né? E quando eu comecei a ler... E aí, aqui em Londrina, a gente tinha muito de protagonismo juvenil. Na minha época, tinham quase 60 grupos de jovens e adolescentes ligados à renovação carismática e outros grupos de outros movimentos acontecendo na cidade. Então, era uma polvorosa assim, o negócio, né? E como eu venho de paróquia salesiana, que inclusive foi a paróquia Limeira, montou toda a estrutura e tal, na minha época ele já não estava, mas eu colhi o fruto do Limeira, a gente tinha que dar formação. Daí eu tive que dar formação sobre cartas paulinas. Eu falei, fui atrás de uns livros, li introdução de Bíblia, fiz o que eu podia, mas eu falei, nossa, cara, tem um mundo muita aqui, coisa, né? E daí eu falei, olha, na época eu estudei psicologia, parei, estudei educação física, parei, daí fui trabalhar no Rio Grande do Sul, no Escritório Nacional da Renovação Carismática, na editora. Daí eu falei,
voltei para Londrina, falei, preciso de alguma coisa que eu goste, né? Daí eu gostava muito dessas coisas de igreja. Eu falei, ó, isso é um negócio que eu gosto. E eu tinha dúvidas, eu achava que o discurso religioso que me ofereciam, às vezes era um pouco ingênuo, e eu queria mais. Daí o Limeira, o Limeira bem malandro, às vezes ele chegava e falava, filhão, saiu um documento aqui da CNBB, estou entendendo muito bem, você não vem aqui em casa para a gente estudar? Daí ia eu e a Raquel lá na casa dele, para a gente estudar junto, né? E aí eu ia tendo contato com teólogos bons. O Limeira foi quem ressignificou, por exemplo, para mim, o que a gente chama de teologia da libertação, que em geral as pessoas têm um preconceito muito grande, mas entendem muito pouco, leram muito pouco e não sabem no fundo o que é, né? E aí eu fui entendendo uns elementos da teologia que eu falei, caramba, eu quero me aprofundar nisso daqui. E daí tive a sorte na época de saírem umas bolsas aqui na PUC para estudar. Eu falei, pronto, tá com bolsa, é um negócio que eu gosto, é por aí que eu vou, né? Achei o meu nicho. Aí no segundo ano comecei a fazer pesquisa e fui para a área da Bíblia, que eu já gostei assim logo de cara. Daí trabalhei como pesquisador, como professor. Desde o segundo ano comecei a dar aula em cursos para leigos e daí logo me inseri na teologia. E hoje é meu mundo, né? Onde eu circulo, é o meu berço confortável ali. Mas a sua, vamos dizer assim, se pudesse dizer dentro da teologia, a sua especialização, vamos dizer assim, é em Bíblia. Em Bíblia. Na verdade, assim, meu doutorado foram em 2 capítulos da Bíblia só, né? Meu pai fala que eu sou doutor. Pergunta olha tudo lá. De Bíblia, mas de 2 capítulos então, só. O homem é doutor, mas em 2 capítulos. Eu trabalho com tomara que sejam grandes. Então, na verdade, tem gente que... Eu participei de uma banca esses dias, um rapaz que fez um mestrado em um versículo só da Bíblia. Então, é tudo muito específico, né? Caramba. Se eu não me engano, o Frei Hildo também acho que é de um versículo só, alguma coisa assim. O doutorado dele foram 8 versículos. 8 versículos. Então, a gente se passa 4 anos dando 8 versículos, né? Tá bom aí. Mas daí é um negócio genial. Passa 8 anos para ler também. 8 anos. Quando a gente começa a ler em grego, você fala, o que eu estou fazendo? Não quero. Mas é bem legal. É um mundo. Mas eu trabalho com a Bíblia como literatura, né? Então, faço uma interface, eu trabalho com pesquisa nos evangelhos sinóticos e no Pentateuco. E trabalho com tradução da Bíblia, está sendo uma nova tradução agora, inclusive, com umas notas diferentes das Paulinas. E é um negócio lindo, cara, dificílimo, assim, de rachar a cabeça. Eu lembro que eu fiz alguns cursos com o Frei, e até o Pentateuco, mais algumas outras coisas, e aí ele lia a versão, e aí ele parava e falava, pera, qual é a sua leitura aí? Aí a pessoa lia e falava, não, ou em hebraico, não tem nada a ver o que você está lendo aí. Olha, se fosse você, eu até trocaria a sua Bíblia. Cara, isso é incrível. Um exemplo que eu gosto muito, trabalho muito nos cursos bíblicos e em pregações. No Gênesis, se diz que no princípio Deus criou os céus e a terra estava informe, vazia, vaga, vazia, e a Ruach Elohim pairava sobre a superfície das águas. É bonito porque esse termo, Ruach, é um termo feminino. E é interessante que primeiro aparece o nome de Deus, né? Deus cria, o Elohim cria o mundo, e depois aparece esse germe divino que cria todas as coisas. Então, no hebraico, não é o Espírito, é, entre aspas, a Espírito de Deus. Olha só. E é como se no princípio, o Espírito guardasse o mundo no seu ventre, para que todo aquele que participa dessa dinâmica do Espírito consegue nascer como fruto do amor. Quando Jesus fala com Nicodemos, a conversa parece uma conversa de louco, né? O Nicodemos quer saber como entrar na vida eterna. Jesus fala que é preciso nascer de novo. O Evangelho de João é assim. O Evangelho de João é uma conversa de louco. Jesus com Maria, Jesus com a Samaritana é conversa de louco. E aí Jesus fala com Nicodemos. Jesus com um senso de humor fantástico. Que maravilhoso, né? Jesus em Marcos perguntando pro cego o que ele quer, né? Eu quero... É o número 4 com fritas, né? E aí Jesus fala, necessário vos é nascer de novo, e ele pensa que é para voltar para o ventre da mãe, mas Nicodemos não, daí ele ouve um negócio terrível, né? És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Eu ouço isso todo dia, né? Deus fala, nossa, você estudou Bíblia e não sabe desse negócio? Tipo, você fez acampamento e não sabe ainda, meu filho? E aí Jesus fala que tem que nascer na água e no Espírito. Mas para Nicodemos, que era fariseu, conhecia de memória, de cor, o texto de Gênesis, que dizia que no princípio o Espírito gestava todas as coisas, né? Jesus pede para que Nicodemos volte ao ventre do Espírito para ter um novo nascimento.
Mas isso a gente só descobre se a gente for no hebraico. Não dá para ir nas traduções em português. Então, e ele falava muito disso. Olha, não, peraí, isso daí que você está falando aí, essa tua tradução aí, no hebraico não é bem assim. Então, vamos mudar isso aí para vocês entenderem. Aí ele colocava o cartaz lá. Adora cartaz frio, né? Então, assim, era muito didático nesse sentido. Saindo um pouquinho da questão de detalhe da Bíblia, de um contexto um pouco mais generalizado, eu tive a oportunidade de passar pela catequese, né? E é algo fantástico, mas no mesmo ponto também muito preocupante. Na nossa igreja, nós temos a catequese, que ela faz a introdução da criança na caminhada, porém, a leitura bíblica, o estudo bíblico, ele sempre fica um pouco mais à frente. E aí você vê uma situação muito clara, não é só católico, mas enfim, talvez o católico é um pouco menos, os evangélicos eles trabalham um pouco mais isso, desse conhecimento bíblico logo no começo da caminhada. Nós também temos isso, mas não tão direcionado. Ele vai passar a ter essa paixão, como você viveu também lá na adolescência, entrando mais na juventude, e isso se transforma em paixão, né, com a prática, né? E eu vejo assim, você é um cara apaixonado por aquilo que você faz, você transformou a sua paixão numa profissão. E dentro da sua profissão você tem um mundo acadêmico, né? Que você hoje, com certeza, nas suas aulas ou diante aos seus alunos, você tem lá evangélicos, você tem católicos, você tem ateus, você tem pessoas atoas, né? Você tem uma diversidade muito grande. E eu acredito que deve, para você, como um mestre, deve ser um desafio muito grande, porque não é só dúvida, existe também essa forma de interpretação, a forma da interpretação. Como é que se lida com isso? Como é que você tem lidado com isso? Porque deu para entender o meu questionamento, né? Você, dentro de um livro, de um versículo, de uma situação de passagem, você tem interpretações diferenciadas, conforme as igrejas. Como é que se lida isso? Acho que tem uma coisa importante, assim. A gente tem que lembrar sempre que o mundo evangélico teve a Bíblia nas mãos, na língua materna. Lutero traduziu o Novo Testamento em 1522. No mundo católico, a Bíblia oficial era só em latim e era proibido que a Bíblia fosse traduzida para as línguas vernáculas. Então, só em 1965, com a Dei Verbum, que se liberam as traduções bíblicas em língua vernácula para o povo, né? Isso pede, inclusive, uma revisão da Bíblia em latim. Então, são 400 anos de história que os nossos irmãos evangélicos têm a mais de ter a Bíblia nas mãos, na sua língua, e estudando isso, né? O que gera uma escola dominical, que gera um vínculo muito profundo com a palavra. Além de tudo, claro, a gente tem, no mundo evangélico, a partir de Lutero, a ideia de que a revelação ela parte só da Escritura e não da tradição, que é uma diferença do mundo católico, né? O que dá uma centralidade maior na Escritura. No nosso mundo católico, gente, o povo lê muito pouco a Bíblia, né? Eu sempre brinco, às vezes, quando trabalho com formadores, que ainda bem que o povo lê pouco, porque se lesse muito a gente ia ter que explicar, e daí a gente já está perdido, né, cara? Se explicar o Antigo Testamento. Eu dei aula já em faculdade evangélica, nossa, a galera conhecia horrores, assim, o Antigo Testamento, e o nosso público católico conhece muito pouco. Tanto que as nossas pregações circulam nas passagens mais conhecidas, né? Mais até nas parábolas de Jesus ali. Top 10 das parábolas, né? Filho pródigo, samaritano, bom samaritano, semeador. E circula mais ou menos nesse mundo que é um mundo confortável, né? A Bíblia é um livro. Deus escolheu ser um livro. Por muitos motivos. A gente podia aqui falar da palavra escrita, mas isso não importa muito agora, né? O que importa é que Deus escolheu ser livro. Sendo livro, tem sempre um caráter objetivo e um caráter subjetivo de interpretação. O objetivo é enxergar a palavra, enxergar a sintaxe, enxergar como tem paralelismos, enxergar o caráter histórico de um texto, enxergar o enraizamento cultural de determinada coisa. E tem o caráter subjetivo, que é aquele que chega nos nossos afetos, nos sentimentos, e que também, às vezes, dependendo do texto, ele se presta mais à subjetividade. Né? Uma coisa ele é uma poesia, outra tão coisa... fácil de identificar. Exato, uma coisa ele é uma lei, outra coisa ele é uma poesia, né? Então, é bonito, a Bíblia tem... A igreja tem um documento que se chama Interpretação Bíblica na Igreja. Eles falam de vários métodos e abordagens de interpretação da Bíblia. Tem muitos, método histórico-crítico, método retórico, método da análise narrativa, semiótica, ou método da libertação, abordagem feminista, e por aí vai, né?
Então, acho que o bacana é entender o público que a gente tem, o interesse que eles têm, e sempre zelar, para quem está ouvindo aqui que é pregador, sempre tem que zelar por ler um bom comentário bíblico, que faça uma análise histórica, que faça uma análise teológica, porque é daí que nasce a espiritualidade. Existe o sentido literal do texto, que ele quis dizer para o seu tempo, e existe uma verdade salvífica, que vai além da história, que é aquilo que o Espírito inspirou para chegar até nós, né? Para chegar nessa verdade salvífica, a gente chama de sentido espiritual isso, a gente precisa do sentido literal. Até porque a Bíblia não é um livro de história, né? Exato. Ali a gente vai encontrar fábula, uma serpente Sim. falando, um burro falando, né? Não Shrek, é a história de Balaão, Números 22. Então a Bíblia tem fábulas, tem passagens eróticas, no sentido do amor eros, não pornográficas, né? Então a Bíblia tem de tudo. O que se lembrou está perfeito. O documento Vaticano II fala dos gêneros literários. Sim. Então tem que entender que tem gêneros diferentes. Sim, com certeza. E cada vez que a gente estuda esse negócio, o texto salta, né? E aí a espiritualidade fica enraizada. Aí a gente se aproxima do sentido que o Espírito quis dar para o texto. E aí ganha vida. E aí mexe com a gente. Fabrício, a gente tem dentro da igreja, vamos pensar assim, pessoas que têm a sua contribuição para todos os documentos, para todas as situações, inclusive até para a tradução da Bíblia, para ficar mais próximo daquilo que realmente aconteceu. E essas pessoas são o que a gente chama de leigos, né? Lógico, são estudados, mas são leigos, porque não recebem o sacramento da ordem. O nome é horrível, né? O nome não ajuda. O nome né? é horrível, Mas assim, de você, para você sendo esse cara leigo, porém doutor, vamos dizer assim. Um leigo diferenciado. Um leigo diferenciado. Qual é a importância do leigo hoje para a nossa religião? Cara, a pergunta é um desafio, hein? Mas, bom, para a gente que já passou pelo acampamento, a gente sabe, né? Até 1965, o leigo era proibido de pregar sobre a Escritura. E Olha lá no só. acampamento, a gente escutou. Sabia disso. A pregação permitida era a pregação feita pelos missionários, em geral clérigos, né? E feita no ambiente litúrgico. Não se tinha pregação pública assim da palavra. E a gente Até foi qual a data? 1965. Pô, é ontem, cara. Me dá um Documento- papel e caneta que eu vou precisar essa é anotar a umas várias coisas aqui que eu doideira, eu aprendi um monte aqui. 65 foi É ontem, cara. incrível a gente pensar nisso, né? Mas é Vaticano II, é 65, que foi um dos últimos documentos outorgados do Vaticano II. Então é doido, foi na última sessão do concílio, é doido a gente pensar nisso. Cara. E ele muda muito o documento anterior, a Dei Filius, do Vaticano I, que tinha uma abordagem diferente sobre a revelação, né? Agora, nós somos evangelizados por leigos. Sim. E aí a gente já entende a importância. O leigo está naquilo que os interesses da missão específica do sacerdote não Não cabem. consegue chegar. Quem vai cuidar do moleque que está na balada, fritando o cérebro, cheio de droga, e não por maldade, mas porque ele quer ser feliz, ninguém falou de Deus para ele, ou se falou de um jeito meio malandro, não conseguiu cativar, nem encantar com a coisa. Ele está lá tentando ser feliz. Bom, o padre não vai na balada falar com ele e ele também não vai na igreja, né? Então, é a responsabilidade do leigo. Ele tem que ser Uma salvo. situação de casais, né? É isso, Casais, um cara. negócio interessante. Né? Os casais estão perto da gente, né? Sim. A gente fica chato pra caramba se a gente só tem amigo de igreja. Porque a gente só fala de coisa de igreja, né? E não consegue mais dialogar. Que bonito é quando a gente está aberto para ter amigos que são lá do nosso trabalho, que são da faculdade. E a gente consegue, às vezes não com as palavras, mas com a vida falar de Deus. Contar aqui de uma amiga minha, fez mestrado comigo, mas ela não era teóloga, ela era filósofa. E ela ateia, né? Daí um dia ela escreveu um e-mail para mim de aniversário, colombiana. E ela falou: Fabri, eu não acredito em Deus. Muito bem. Mas se existir um Deus, eu quero que ele pareça com você. Olha só. Tonta ela, né? Porque ela me conhece e sabe que eu sou bem porcaria. Mas é bonito que nos momentos em que eu consegui fazer o bem para ela, ali ela enxergou um pouco dessa centelha de amor, que é aquilo que a gente define como Deus. Então o leigo tem que estar no mundo, sem medo. Isso que você falou agora me reflete muito o que eu penso. Quando a gente está em grupo ou alguma coisa assim, e o pessoal fala assim, pensa agora que você está indo abraçar Jesus, ou sentado no colo de Jesus, Jesus te afagando e tal.
é muito difícil para mim vir aquela imagem do Jesus cabeludo, barbudo, de olho azul, sabe assim? Mas eu consigo pensar ali em pessoas que estão próximas de mim que por algum momento foram Jesus. Cara, que dinâmica diferente a sua, que legal. Então, assim, para mim é muito difícil. Porque, cara, pô, Jesus, esse Jesus Isso é barbudão aí genial. e tal, talvez não seja o Jesus verdadeiro. Então, para mim, é Mas mais de fácil longe, enxergar né? no outro. Curso de Bíblia começa, curso de Evangelhos começa falando que Jesus era um árabe, né? Parente do Sim, mundo árabe, um semita. sim, sim. Então tinha marca árabe. A nutrição de um morador de Nazaré era muito pobre. Então é provável que perto dos 30 anos, parte dos dentes já ficassem quebrados por falta de nutrientes. De galã não tinha nada. De nada. Cabelo comercial de velatão ali, cabelo ao vento. Imagina que isso existia no cabelo duro, porque não tinha água para lavar, né? Agora me lembra muito, Salai, uma evangelização que eu fiz na Amazônia, que lá era interessante, assim, porque eu fui treinado a vida inteira para falar, né? Sou teólogo, dou aula, eles treinaram para falar. Daí cheguei num lugar que ninguém entendia a minha língua, o que eu ia fazer, né? Pior no Brasil, né? No Brasil, imagina, a tribo dos ticunas, falam ticuna. Então, assim, ali, se alguém queria falar de Deus, que fosse com a vida, né? Porque com a boca não dava. Só que foi bonito, porque eles tinham uma Bíblia traduzida por ticuna, mas eles têm o ticuna também no espanhol, porque a tribo se estende para Peru e Colômbia. E quando eles começavam ali, eles não entendiam uma série de palavras. Eu falei, mas vocês não entendem por quê? Eles explicaram que estava num ticuna parente, né? E daí foi interessante, porque eu falei, meu Deus, mas eles amam a fé, amam a Igreja Católica aqui. Por quê? Daí eu descobri. O Frei que estava lá, o Frei Paolo, um italiano, saía toda tarde para passear. Daí um dia, malandro, ele também me chamou, falou, vamos junto comigo, Fabrício. Fomos. Daí as pessoas paravam, ele fazia um negócio que eu acho muito acampamento. Ele virava para a pessoa, olhava no olho, escutava. Sabe quando tinha aquele momento que você fala, que não tem mais nada para falar? Escutava até esse momento. Daí, quando não tinha mais nada para falar, tirava a atenção da pessoa, se despedia e ia embora. Lá ninguém sabia direito quem era Jesus. Não conheciam a Bíblia, não conheciam direito nada. Mas o modelo de Jesus eram os 2 freis capuchinhos que trabalhavam lá. Era isso que os indígenas tinham. Que lutavam para ter uma escola de um lugar com muito suicídio. Então, tinham que ocupar a cabeça. Escola de música, Olimpíadas ticunas, aula de culinária para as mulheres. E ali eles faziam o bem e amavam de um jeito grátis. Então, ali estava Deus. Ali era Jesus. A igreja é sacramento. A gente pensa que sacramentos são 7, mas a igreja é o grande sacramento. E o Vaticano II fala da dimensão sacramental da vida. Nós somos sacramento. Paulo fala, nós somos carta de Cristo. Quem olha para a gente tem que ver Jesus. Ou então a gente está evangelizando errado. Olha só. Agora, como é que eu durmo com essa? Esse Pensando Paulo- nas besteiras que eu tô Esse fazendo. Paulo é danado, hein? Olha lá, hein? Desafio aí, ó o desafio. Rapaz, Parecer com Jesus. Você faz o seguinte, você dá um pause aí, bem nesse momento agora, volta, anota, volta, pensa, analisa e aí muda a sua vida, cara. Senão não tem jeito, não. Dá uma olhada no espelho e fala, será que eu tô parecendo com Jesus? Como é que a gente dorme, irmão? Não é Às fácil, vezes não. nossas comunidades são tanta fofocaiada, brigaiada, que parece tudo menos Jesus. Né? Mas Tem alguma pentei o parte que parece cabelo. com Judas Pentei o ali, ó. cabelo, escova o dente, pelo menos. Aparece bonitinho. Não, Tem alguma parte que parece com Judas ali ou não? Porque com Judas é mais fácil. Agora, com Jesus não tá fácil. Também não. tem essa, né? Fabrício, tirando a sua parte teólogo e também essa questão de docente, qual é a missão do Fabrício hoje? Eu sei que você trabalhou muito com missão e tal, e como está a sua vida hoje nesse âmbito missionário? Eu sei que você comentou alguma coisa com a gente aqui, que você deu uma... Gente, está na hora agora de eu me dedicar à minha vida docente, mas e aí? Cara, eu comecei aqui em Londrina muito cedo, assim, né? Não porque era bom, mas nem de longe, mas porque eu queria fugir dos meus problemas. Aí que eu fiz? Fugir na igreja, né? Me enchi de coisa o tempo inteiro para não ter que lidar com a vida, né? Foi importante, porque daí a igreja deu aquele banho de valores e ajuda a ir enfrentando a vida aos poucos, né? Então, eu acabei fazendo muita missão. Trabalhei como formador dos jovens na América Latina. Daí conheci muitos países. O que é muito bonito para entender que a gente é diferente, né? Em geral, quando a gente evangeliza, a gente quer que as pessoas sejam parecidas com a gente, porque o nosso modelo de evangelização é o modelo português de 1500, quando chegou aqui com um projeto colonizador que envolvia a religião. Então, o índio, na carta de Pero Vaz de Caminha, o índio bom é o índio que repete o que o português faz na hora da missa, né?
Então, às vezes, a nossa evangelização ela é um prolongamento do eu. Eu quero que o outro tenha a mesma devoção que eu tenho, o mesmo estilo de fé, a devoção particular, goste do santo que eu gosto. E a beleza da igreja, cara, se a gente lê a Bíblia, né, as primeiras comunidades eram extremamente diversas. É só ler os 4 evangelhos para ver. Tem 3 ainda mais parecidos, mas compare eles com João para ver a imagem que os evangelistas fazem de Jesus. É muito diferente, porque as pessoas são diferentes, né? E aí foi bonito, né, essa experiência de missão para entender assim a pobreza, a minha pobreza. Eu não sei evangelizar. Eu não tenho recurso para me adaptar a tantos povos diferentes. Evangelizei muito em espanhol. No começo era muito limitado, eu não tinha poesia. Sabia falar um negócio de um jeito, né? No português sabia de várias formas. Lá eu sabia de um jeito, então me sentia amarrado assim. E aí é a experiência de entender que a gente prega muito no púlpito no começo, né? Com a técnica da pregação, com aquilo que a gente aprendeu, projetando uma imagem de sucesso, né? E hoje eu quero muito que as pessoas me conheçam como miserável, porque eu sou. Eu sou pequeno, sou muito pobre, tenho dores gigantescas, tenho as minhas marcas de personalidade que eu não consigo lidar e que doem na vida. E aí eu vou encontrando o Deus da misericórdia, que não escolhe porque a gente é bom, mas escolhe porque Ele é o único bom e faz as coisas acontecerem, né? E cada missão era a experiência da solidão, de passar muitas horas viajando. Aquela hora que eu não consigo viajar com música, então é a hora que eu tinha que pensar na vida, e é duro, né? Passar 24 horas, passar... Você com você mesmo. Ai, cara, 6 horas à noite no aeroporto, sem poder dormir, porque senão ia roubar minha mala, né? Uma loucura, assim. Mas tem uma música da Aziza, campista também, Sim. que ela fala... No pó da estrada fui me esconder. E essa música cantei muitas vezes já, que eu fiz isso muitas vezes na minha vida também. Ao mesmo tempo, a estrada e a missão são bonitas, porque a gente vai num lugar que a pessoa não vai ver a gente nunca mais, às vezes, na vida, né? Então, ela se sente muito livre para contar coisas muito íntimas, profundas, dores da história. Isso é presente, estilo acampamento, assim, né? De escutar a alma da pessoa falando, né? Ao mesmo tempo desgasta, porque a gente está longe da família, está longe dos amigos. Obrigado, cara. Pode, estúdio. E aí chega uma hora que tem que pensar na nossa própria vida, no futuro profissional, nas finanças, tem que pensar na história. Então, hoje eu estou nessa vibe, assim. Não aceitei, desde o ano passado, não aceitei mais nenhum convite para pregar, porque tem muita gente boa para pregar, muito melhor do que eu, e eu tenho agora que pregar na minha casa, né? Meu pai faleceu na pandemia, também tive que ressignificar tudo isso, então é época de evangelizar no primeiro... Paulo também, um dos primeiros lugares que ele foi antes de sair para evangelizar no mundo foi Tarso, na casa dele, né? Então... não que eu tenha que evangelizar a minha família, né? Eu tenho que evangelizar eu mesmo, a minha casa, meu coração, pensar no que eu quero, pensar no futuro. Então, hoje eu parei um pouquinho. Isso aí. Minha evangelização está no dia a dia. Eu vou comprar pão, vou falar com a moça do caixa, vou sentar com os meus amigos e ouvir eles e chorar minhas pitangas. É isso que eu tenho hoje para oferecer. Isso aí, ó. E é excelente, né? Cara, eu acho que uma das grandes oportunidades que a gente tem é realmente fazer isso no dia a dia. Né? Não é para grandes públicos, e sim, né, para as grandes oportunidades. É onde eu também penso da mesma forma. Não tenho a mesma bagagem que você, mas Cara que também tem, procuro um pouquinho falar diferente. da vida. Eu procuro falar da vida, que eu acho que isso aí é importante. Sabe o que é bonito, irmão? Já evangelizei grandes públicos e 2 pessoas numa sala. Mas isso não fica na memória. O que fica são os amigos que a gente fez. Por exemplo, agora tem a Romina Chaves e o Gabriel, que são da Argentina, que eles são a minha família lá. E quando eu vou na casa deles, a gente chora junto, porque eles são a minha família. Acabaram de ter filho, faz uma semana. E eu chorei vendo o filho deles como se fosse um sobrinho meu, assim, Olha né? só, que ligação, Então, né? de verdade, o que fica é a vida que a gente constrói, são os amigos Feliz, que né? a A gente Argentina ganhou a Copa do Mundo também. Tô feliz pra caramba, minha gente. A Argentina jogou pra caramba também. E é isso que fica. Grande pergunta que o campista, né, também quer saber. Quem não é principalmente quem não é campista. A gente
também chega em pessoas que não conhecem o que é esse movimento, o que é ser campista. Hoje, pelas informações, quantos campistas são no Brasil mesmo? Em torno de 700 mil. 700 mil campistas hoje no Brasil. Como se fosse Então, a cidade inteira de a coisa Londrina. está bem Coisa pra espalhada. caramba. A coisa está bem espalhada, bem legal. Você conheceu vários movimentos, você teve a oportunidade de ver várias pessoas ligadas a várias situações e realidades, de movimentos, principalmente falando da nossa Igreja Católica. O que representa para você o acampamento? O que é o acampamento para você frente, não que existe peso de um melhor, outro mais importante, menos importante, não. Mas o que é o acampamento para você hoje, dentro dessa filosofia que você conhece, dentro dessa igreja que nós vivenciamos hoje? Fabrício, conta para nós. Cara, o acampamento é afeto. A gente é muito pobre de afeto e às vezes os nossos movimentos trabalham muito e esquecem do essencial da vida, né? É sentar do lado de alguém, conversar, escutar, não julgar, porque esse é o Jesus da cruz, né? O Jesus da cruz é aquele que dá amor de graça. Sim. Então, um acampamento é isso, cara, para mim, é amor de graça. Amor de graça é muito raro. São sentimentos raros que a gente tem na vida. Perdão, perdoar de verdade, sem ter aquela pontadinha de vingança ou de ranço, é difícil. Gratidão, um sentimento difícil pra caramba, ter gratidão de verdade. E esse amor de graça também, altruísta, cara, isso é um presente. É aí que a gente descobre que está perto de Jesus, né? Quando a gente ama sem motivo. Ama porque dentro de nós existe amor, não porque o outro faz alguma coisa pra gente amar, né? Então acho que o acampamento é isso, é esse respiro, é o cheiro da flor da manhã que a gente respira e fala, que mundo bonito, né? Que coisa é essa que eu tô? Então, eu gosto quando a gente começa acampamento, quando está na animação, que a gente tem que virar e sacralizar tudo, né? Então, a gente vira para as pessoas e fala, esse lugar que você está é terra santa. Então, não joga lixo, não faz tal coisa, mas sabe que onde você pisar aqui, Deus está. Eu lembro um amigo que eu fiz, a gente fazendo cocô um do lado do outro. E aí... Bom exemplo, né? Pelo acampamento. Era um banheiro isolado que a gente descobriu lá no meio do nada, e a gente tinha... os órgãos tímidos, então a gente foi para lá eu não posso falar palavrão aqui, né? Daí a gente foi para lá fazer cocô longe de todo mundo, né? Daí jogava papel higiênico um pro outro, conversava, daí era moleque, adolescente, a gente ficou se correspondendo por carta muito tempo depois, nos tornamos bons amigos, né? Hoje é o WhatsApp. Literalmente. Hoje é o WhatsApp. Ô, Fabrício, me perdoa o teu amigo, mas é uma amizade de merda, né? É isso, até uma cagada é sacralizado no acampamento, cara, né? acampamento é demais. Pra mim, acampamento é isso, cara. É a excelência do afeto, de entender que a vida é sagrada. Isso é maravilhoso. Eu já citei isso num podcast que foi o que eu falei, né? A gente faz um trabalho muito grande, né, para evangelizar. Sim. Nós trazemos pessoas especiais como o Fabrício, Cleomárcio, Padre Limeira, enfim, tá ali. E tem pessoas que conseguem dormir na pregação do Padre Limeira, aquela coisa toda, tá? E aí, do nada, cara, ela enxerga um tronco e, vai se confessar com o tronco. E tem um momento de espiritualidade enorme, numa coisa que não estava nem planejada, não estava nem no script do acampamento. Então, o acampamento tem essas coisas assim de vivência, de momentos inusitados, momentos que você, não estava no cronograma. Sim. E Deus age, o Espírito Santo age em situações bem diferenciadas, né? Sem dúvida. E nunca tinha ouvido falar, né, de agir a amizade no banheiro, mas tudo bem. Valeu. Isso é a primeira vez que eu vejo. Perdemos o nosso técnico de som, né, devido a essa situação, mas tudo bem. Em todo lugar. Foi ao banheiro, inclusive, tentar fazer uma amiga aqui do lado. Com certeza. Mas eu lembro, cara, depois que eu fiz acampamento, sei lá, uns 10, 15 anos depois, eu fui acompanhando um grupo, né? Daí eu meio que participei junto de algumas coisas, daí na muralha eu tive que participar. Não posso falar o que é. Não, a muralha, Vocês entendem, né? A muralha. Daí eu lembro que a primeira muralha que eu fiz era um molequinho muito novo e muito magro, né? Então, fácil. Me seguraram nas pernas e me penduraram de cabeça para baixo para terminar o negócio. Quem já fez acampamento entende, né? Daí, nessa vez que eu fui, eu ajudei todo mundo. Eu quem fiquei no apoio lá, né? Cara, desci da muralha, saiu o povo, sentei ali embaixo, mas chorei. Porque daí eu tava entendendo também que eu tava crescendo, que eu tava amadurecendo, que eu não era mais o mesmo moleque. Uma coisa tão simples, tão pequena,
mas virou a minha vida do avesso ali. E é assim, o acampamento surpreende, porque tudo é sagrado. Então, das menores coisas às grandes palestras, tudo mexe, né? Pode mexer. E assim, pensando nessa questão do acampamento, o acampamento então fez você virar a sua chavinha aí também em alguma época da vida, até também por conta do Padre Limeira também nesse quesito, fez você procurar teologia. E aí a gente já está seguindo para um fluxo final aqui, Fabrício. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você passasse para o pessoal aí também que está assistindo em casa, o que é o teólogo? O que o teólogo faz? O que come, o que vive. Vamos voltar agora ao invés do Fabrício, o teólogo, né? Porque para muita gente ainda é algo assim, o que é esse tal do teólogo, né? Você trabalha onde, trabalha né? onde? Faz o que faz esse cara aí, né? Então é isso que a gente queria que você também explanasse para o pessoal. Inclusive, também acho que, assim como você, que é um grande estudioso, a gente acabou de perder um grande teólogo, que é o Papa Bento XVI. Construiu muitos documentos aí e tudo mais, né? Mas aí você explica para o pessoal aí que é melhor. É bonito, porque assim, a teologia ela estuda Deus à medida. Só que Deus não é um objeto que a gente coloca no tubo de ensaio, né? Então, quem gosta de ciência, o objeto material é Deus, e o objeto formal é o Deus à medida que ele se revela a nós, sim, de maneira particular, por Jesus Cristo. Porque só dá para entender Deus por meio da metáfora, né? Sim. Deus não está nas 3 dimensões. Deus é multidimensional. Mas quando ele fala com a gente, ele fala numa linguagem que a gente pode entender. Então Deus se limita para que a gente possa entender. Um padre da igreja, João Crisóstomo, falava das sincatabases. É um Deus que, junto com a gente, se abaixa para que a gente possa entender. É a mãe falando gugu dadá para o filho, né? O teólogo, então, ele entende essa revelação e procura compreendê-la a partir do que se tem hoje no mundo moderno, a partir das ciências modernas. Então, estudo Bíblia a partir da linguística, a partir da história, a partir da arqueologia, da sociologia, né, de várias ciências que me ajudam a entender a revelação como um fenômeno, mas depois também entender a grandeza espiritual de tudo isso, a imagem de Deus que é revelada nisso. Então, o teólogo é como se ele atualizasse a interpretação da revelação. A revelação é uma só, o ápice é em Jesus Cristo, não tem uma nova revelação, mas o teólogo vai cada vez mais compreendendo um pouco melhor essa revelação a partir de novos tempos. É um campo de trabalho muito limitado no Brasil, infelizmente. Na Europa, os teólogos trabalham nas paróquias. O Brasil tem poucos teólogos contratados para trabalhar nas paróquias, o que é uma pena gigantesca. Então, o trabalho acaba sendo em capelanias, pode ser em escolas confessionais, universidades que têm um sistema de pastoral, de evangelização, que também contratam teólogos, ou o mundo acadêmico, né? Sim. Se alguém, de repente, pensa em fazer teologia, eu sempre falo, é legal ter uma outra profissão junto, para ter um plano B, porque a teologia é um mundo muito disputado, existe uma primazia de padres, ainda hoje dando aula e ocupando os espaços da teologia, mas cada vez mais tem aberto espaço para os leigos. O Vaticano pede também os leigos dentro da teologia. Dos leigos, né? Pede. E é essencial isso. Certo. Então, eu trabalhei, por exemplo, na CNBB como leigo. Assim, queriam leigos teólogos trabalhando lá. Então, existe esse espaço. Mas é um espaço pequeno e entre aspas, com poucas vagas, né? Então, é muito disputado. Sim. E até você chegar a fazer um doutorado é um investimento muito caro, ou mesmo recebendo bolsa, se tem que sobreviver, né? Então, vale a pena ter uma outra formação em conjunto. Mas o teólogo faz isso. Ele entende o núcleo da fé, abraça o núcleo duro da fé e ajuda a mudar aquele pacote histórico que toda a fé tem. Às vezes a gente pensa que a doutrina é fechada. A doutrina não é fechada, a doutrina é dinâmica. Mas não é tudo que muda da doutrina. Então, o teólogo entende o coração e muda aquilo que pode ser mudado. Tá vendo que bonito? Mais um. Anota aí. Olha a aula, hein, pessoal? Beleza. Olha só. Aprendizado. Bom, nós estamos chegando, Anderson, naquele finalmente, sabe? É tipo quando tá no acampamento, que o povo fala que não quer ir embora. Já viu isso aí, né? Tá doido pra chegar em casa e fazer as necessidades, fazer né? um amigo. Acampamento, gente. Amigo. Acampamento. Fazer um amigo. Mas, enfim, pra você que tá assistindo a gente aí, não esquece de dar o seu like, aquela curtidinha básica, seguir a gente nas nossas redes sociais também, @eu sou a Campos. Segue o Fabrício lá. Fabrício, qual que é o teu
teu arroba? Fabrizio.catenassi com 2 S. Fabrizio.catenassi com 2 S. Segue o Fabrizio lá Fabrizio, também tem muita coisa da vida dele. não. Fabrizio, com Z. Com Z. Isso aí. Lá no nosso Instagram você vai encontrar também o endereço do nosso site, onde vai ter os produtos lá pra gente vender, né? Nós vendemos canequinha, que é mais Jonas? Aqui, ó, caneca bonita. Essa aqui vende lá? Deixa eu entrar aqui vende já lá. entregando Meu vocês a amigo caneca. diz o meu amigo Alex, Squeeze, né? A nossa camiseta, lojinha. É, lá tem muitos itens importantes Um abraço, e legais Alex. Um que abraço, contribuem com o nosso movimento. Isso aí, um abraço para Alex. Alex. Como diz o Renan, a ausência do Alex. O Eu sou o terceiro goleiro, então já estou lá, né? Então, assim, para você que quer ajudar e auxiliar o nosso movimento, entra lá na lojinha, compra o seu item, pede pro pessoal lá que, ó, tudo de primeirão, não é, turma? Sensacional. Aí, ó lá, a galerinha de trás aí que tá feliz da vida porque tá vendendo as coisas. Mas para encerrar, Anderson, a gente costuma fazer aquelas 3 perguntinhas que pega a turma de calça curta. Não pode fugir, né? Esse é o medo de podcast, né? Esse é o medo do podcast. Sem bater na mesa, Deus. porque o meu amigo tá bravo ali. É verdade. Uma coisa, Fabrício, uma coisa só, não precisa ser muitas, uma coisa só, sobre você que provavelmente pouquíssimas pessoas sabem. O povo quer saber. O povo quer saber. Na lente da verdade, com o Fabrício. Cara, eu podia falar muita coisa, mas que daí ninguém mais... Você contou uma legal hoje já. Mas não... Você fez um amigo fazendo número 2, essa foi boa também. Fantástico. Mas daí nunca mais ninguém vai me escutar nas palestras, né? Uma coisa que eu vivi, que acho que pouca gente sabe, que na minha época do mestrado não tinha grana nem para viver direito. Tinha R$10 para comer no dia. Tinha que dar para almoço, café e janta. Foi um perrengue do caramba, mas tava lá lutando para estudar e para sobreviver. Você aí, que tá vendo a gente aí, já teve R$10 para sobreviver no dia? Para tomar café, almoçar e jantar? Rapaz, o que come? Cara. Um geladinho. Tem uma amiga nossa, uma Andressa. paçoca. Eu tenho uma amiga nossa, Andressa, que ela falou que ela tem dinheiro para viver até o resto da vida, só que ela tem que morrer amanhã. Aí não tem muito jeito não, né? Com isso aí, é bem por aí mesmo. Outra coisa, Fabrício, a segunda pergunta. O que você considera mais importante para se permanecer na fé? Ser autêntico, sem dúvida. Se a gente não olha para a nossa verdade, a gente projeta todas as nossas ilusões, projeta desejo, projeta sonho e projeta as nossas maldades também. Quanto mais sincero a gente é conosco mesmos, mais sinceros a gente é com Deus e é na verdade que Deus gosta de trabalhar. Tá vendo? Isso aí. E agora, não tão menos importante, um recado especial para quem está ali, ó, que nunca fez acampamento. Minha gente, transforma a vida. Você quer ser amado de verdade. Amor é uma coisa que a gente busca o tempo inteiro, mas é tão difícil de achar. Se você quer ser amado de graça, se você quer ser entendido por quem você é, não perca tempo. No acampamento se descobre gente que não julga, gente que é humano de verdade, que falha como todo mundo, mas que está ali para amar de verdade. Então, não perde tempo não. Vai fundo, irmão. Se joga. Aí, ó. Tá vendo? Anderson. Acabou. Tudo que é bom dura pouco. Acaba também, né? Segundo o tio Gé, tudo Isso. que é bom dura o tempo suficientemente para guardar. Como é que é? Para ser inesquecível. Frase do Gé. Frase do Gé, Mas cara. Tudo que é bom não dura pouco. Dura Deus. tempo suficiente para ser inesquecível. Esse é o tio Gé. Legal. Bom, eu talvez vou atropelar a coisa aqui, mas do meu coração, se sinta convidado a caminhar conosco. Isso aí. Esse é o coordenador que faz esse convite, mas a gente atropela tudo. Obrigado. E nós esperamos em breve ver você caminhando com a gente aí nas grandes missões Aí, e nas ó. pequenas missões, enfim, nas missões do acampamento. Começar nas pequenas para não assustar o homem, né? É verdade, né? Eu sei que a sua agenda está com as folhas arrancadas, mas coloca os bilhetinhos lá, aqueles post-it, né? Isso aí. E vai dar certo. Tamo Tá junto. bom, eu paro. Né? Tô Para morrendo de de bater na vontade. mesa também. O homem tá querendo batucar, velho. Mas enfim, Fabrício, nós queremos agradecer muito a sua presença. Para nós é uma imensa honra todas as vezes que você pode vir conversar com a gente, pelo seu conhecimento, pela pessoa que você é, pela sua história. Então nós somos imensamente gratos, gratidão imensa por você, por aquilo que você já plantou com a gente também. E nós estamos, claro, sempre de portas abertas para que você também esteja em missão com a gente, né, Anderson? Com certeza. Obrigado. Tem vontade, tem desejo, coração bate forte. Aí, Essas ó, lá, coisas, já tá arrepiado, já, tá Obrigado vendo? mesmo, de coração. Hoje eu li uma passagem que é bem interessante, né? A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Nessa tradução hoje eu comecei a entender um pouquinho melhor que a colheita,
Quer dizer, a plantação ela acontece direto. A plantação, Deus está ali para plantar, e, enfim. Agora, quem colhe, né, são os poucos. E a gente precisa de ceifeiros no nosso projeto também. Então, sinta-se convidado. Obrigado. Eita! Aí, pessoal, é isso aí. Para quem não conhecia e para quem conhecia também, esse foi o nosso podcast com o nosso amigo Fabrício. Então, estamos juntos. Até a próxima. Certo? Certíssimo. Fiquem com Deus. Até lá.